O desejo, o desejo é uma força interior que as pessoas têm, que todos nós temos, que move acontecimentos. Talvez você nem vai acreditar no que eu estou dizendo, mas é uma realidade. Porque o desejo, ele expressa um sentimento profundo e às vezes um sentimento muito sutil. Sutil naquele sentido assim, eu queria isto. Está lá no fundo. Desejo. Quando a gente pensa as coisas, assim no dia a dia, nós criamos coisas. Pensamos, sentimos, pensamos, sentimos. Aí essas coisas vão acontecendo de forma muito natural na nossa vida. Muito natural. Às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente não entende nem por que aquilo aconteceu, mas foi um pensamento que a gente teve um dia, sentiu aquilo. Possibilidades, né? A vida é cheia de possibilidades, cheia de possibilidades. E quando nós pensamos em alguma coisa, nós vemos alguma coisa no cérebro, na mente, lá. E aquilo que está lá no cérebro é real. E que vem para a matéria, vem para a existência, aquela coisa que a gente viu no pensamento. Porque quando a gente pensou, a gente sentiu aquilo como algo. E às vezes até nem é coisa boa. Mas vimos na mente. Então aquilo acontece naturalmente. Mas no meio desse caminho existe aquele desejo, aquela coisa chamada desejo. Algo especial, que é muito nosso. Por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa, ou eu, qualquer um, seja uma pessoa que não tem as coisas, que não tem certas coisas. Tem vontade de comprar um carro que custa muito alto valor, mas às vezes a gente está trabalhando numa coisa e o que a gente ganha não dá para comprar aquilo. Mas lá no fundo, no fundo da gente tem assim, eu queria tanto ter um carro desse, comprar um carro desse. Mas continua tocando a vida, comprando carros mais simples, às vezes até andando a pé, às vezes nem comprando nada, mas lá no fundo você tem um desejo sutil de ter um carro daquele jeito, ou uma casa, ou uma família de um determinado jeito. Às vezes a nossa essência, o nosso jeito de comportar no dia a dia, está dentro de um paradigma, dentro de uma crença, que faz parte de um holograma e que faz a gente pensar coisas e criar coisas que às vezes está até fora deste desejo profundo nosso. Mas o desejo está lá. Eu queria isso aqui. E às vezes a gente até tem algo que está bom para nós no momento. Está mais ou menos bom, mas às vezes mesmo assim lá no fundo tem aquele sentimento profundo de um desejo sutil. Estou falando isso aqui hoje de desejo sutil, desejo profundo, algo que está lá. Embora a gente está vivendo uma outra coisa, fazendo uma outra coisa, né? Trabalhando normal, vivendo normal, mas lá no fundo tem um desejo de viver uma certa experiência. Tipo andar de avião, andar de metrô, andar de limusine, dar um passeio de lancha. Às vezes você mora num sertão, mas quer dar um passeio de lancha. Andar de helicóptero, coisa simples. Mas para muitos isso é normal, mas para muitas pessoas não. Tem gente que nunca entrou num helicóptero, nunca entrou num avião, mas tem vontade. É um desejo sutil que está lá dentro.
Tem nada a ver com nada, mas está lá dentro. Andar de avião. Será como é que é dentro de um avião? Voar lá em cima, como é que é? Aí a gente tem isso, às vezes, lá dentro da gente. O que é, por exemplo, fazer uma viagem à Disney? Lá sabe, ir na Disney, fazer uma viagem ao exterior em algum país, ir no Tibete, conhecer lugares interessantes. Às vezes a gente tem isso lá dentro. Quer isso. Ah, mas é sutil, porque a gente acha que aquilo talvez não vai acontecer. Não dá atenção para aquilo, porque estamos vivendo um holograma, um paradigma, numa crença, né? Dentro, numa outra situação. A gente estamos trabalhando normal, ganhando bem, estamos bem, mas a gente acha que aquilo talvez não é possível, então nem foca naquilo, nem foca no desejo. Mas o desejo está lá, dormindo. Então tem que acordar ele. Acordar ele e falar assim, eu que vou fazer isso? Então está na hora de você hoje pensar, você que está assistindo esse vídeo, pensar assim, e eu que vou fazer isso, que eu estou pensando há muito tempo. É só falar que você vai fazer isso, você já acorda esse desejo. Aí o seu subconsciente começa a movê-lo, levar você a isto. Você não precisa fazer mais nada, é só dizer que vai fazer isto. Porque você acabou de acordá-lo para ser. Não importa se é uma viagem cara, se é ir para a Lua, se é andar de helicóptero, se você mora no sertão, está longe de tudo, não tem dinheiro, não tem recurso para nada, para comprar nada, não tem nenhum capital. Não importa, é só você falar assim, e eu que vou fazer isso? Pronto, acordou o desejo. Isto é batata quente. Funciona. Aquilo vai acontecer. Eu falo porque, por experiência própria, em cima das minhas coisas e pessoas que eu conheço, porque eu sou palestrante, eu sou espiritualista, eu sou terapeuta, eu atendo pessoas e já vi isto acontecer muitas vezes. O acordar, o desejo que se tem dentro de si, isso é muito importante. Então, o fato, ele é real, ele acontece, porque na hora que você olha para a coisa e fala assim, eu que vou fazer isso, pronto, está feito, vai acontecer esta coisa aí. Um exemplo bobo aqui, parece até sem sentido, talvez você nem fala que vai fazer, mas se estiver lá no profundo, se você ficar dando muita atenção para isso, isso pode acontecer, por exemplo. Vamos supor, você é casado ou casada, vive com sua família, bem. Mas vamos supor que o homem não tem uma relação boa com a esposa do jeito que ele queria, ou a esposa não tem uma relação com o marido do jeito que queria. Quer dizer, está faltando uma pitadinha de sal no relacionamento, uma coisinha lá. Então, às vezes, a mulher fica assim, eu queria ter uma relação mais apimentada. Porque às vezes o homem só sabe usar droga, toma cachaça demais, não dá carinho para a esposa, não é bom de cama. Então a mulher às vezes fica assim, com aquela falta. Mas é uma mulher bacana, respeita o marido, cuida da família, às vezes é até religiosa, é uma pessoa boa, distinta, respeitada, juizada, mas lá dentro ela carrega esse desejo de ter algo apimentado. É um desejo, não é um pensamento de querer fazer, é só um desejo, está lá dentro. O homem é a mesma coisa. Às vezes ele quer uma coisa, essa coisa não está acontecendo, então está lá no profundo dele. É um desejo só. Às vezes ele é também assim, uma pessoa respeitada, distinta, respeita a família, é uma pessoa boa, é bacana e tal, mas o desejo está lá. Eu queria algo mais apimentado, queria que fosse assim, Um desejo está lá dentro dele. E às vezes a mulher não presta atenção nisso e nem o homem presta atenção na mulher. Eu estou falando isso aqui, que isso é muito importante, viu? Porque tem muito casal por aí se danando todo por causa disto, porque não prestou atenção nesse detalhe. Às vezes a mulher está lá querendo um afago melhor do marido.
um abraço melhor do marido, uma atenção melhor do marido. E aí o marido não dá, ela tá fingindo de alegre, fingindo de feliz, porque tá faltando esse pedacinho ali, então ela pega e ignora também. Ah, deixa pra lá, né? Ele é assim mesmo, tá bom. Aí, mas tá lá, o desejo tá lá. O homem então tem que prestar atenção na esposa. Como é que ela quer as coisas? Será que ele faz isso? Será que o homem, você aí que é homem, que assiste esse vídeo, você já olhou para sua esposa, se ela quer algo melhor? Que de repente ela tem um desejo lá no profundo e você não está dando atenção. Mesma coisa ao contrário. Às vezes o homem também tem lá um desejo de ser assim, de ter determinados tipos de carinho, de ter uma relação mais corriqueiras, diferente, não sei, mais carinhosa. A ver que a esposa seja mais carinhosa, sabe, mais como é que fala assim, com mais afeto, mais pegajosa, sei lá, alguma coisa assim. Mas ela não presta atenção também. Ela não presta atenção. Ah, eu sou assim, né? Então pronto. Aí, mas o desejo está lá, tanto no homem quanto na mulher. Esse desejo, em muitos casais, alguns casais, costuma, às vezes, destruir o casamento. Por quê? Porque às vezes do nada, um dia, essa mulher, conhece alguém que vira a cabeça dela e que pode até levar ela para a cama e fazer ela trair o marido. Porque eu conheço de mulher por aí que já traiu o marido e o marido não sabe e ainda ela continua vivendo com o marido. E mesmo assim, às vezes não traiu mais, ficou uma vez ou duas só, mas traiu, ficou com outra pessoa. Traiu o marido. Para satisfazer esse desejo profundo. Às vezes ela fez isso. Eu conheço mulheres que já fez isso. Como também conheço homens também que já fez isso. Ele queria uma coisa de um jeito, que não estava acontecendo. Aí um belo dia lá também, ele foi levado por esse desejo, sutilmente, sem perceber, assim a um determinado ambiente, a um determinado clima, né? Ele foi levado a isso. Aí ele conheceu alguém, de repente, do nada e tal, e aí ele acabou traindo a esposa também, ficando com a outra pessoa. E às vezes a mulher faz isso, não é que ela não gosta do marido, não. Ela gosta do marido, mas sofreu uma fraqueza em função de um desejo profundo que um dia se manifestou. Assim também o homem tinha um desejo profundo que de repente um dia se manifestou. E aí houve uma traição. Aí depois, lá na frente, como tudo tem consequência, um dia lá na frente, alguma coisa foi descoberta. Ou o casal separa, acaba um casamento de anos e anos, por causa de um cenário. Às vezes porque descobre, dá uma briga, acontece uma coisa, ou às vezes simplesmente também os dois vivem ali, mas também não está aquela coisa completa, né? Porque foi levado por um desejo. O desejo, eu estou dizendo aqui que é o seguinte, o desejo que você tem, essa coisa que está aí dentro, procure analisar bem ele e veja se esse desejo, ele é algo que, se for manifestado, se ele vai trazer benefício para você. Benefício, porque às vezes ele vai trazer uma separação no seu casamento. Às vezes a mulher vai ficar com um homem, mas um dia ela vai acabar perdendo o marido, destruindo a família. Às vezes o homem vai fazer a mesma coisa, vai destruir a família. Vai seguir um desejo de, eu quero ter uma relação social, eu quero encontrar com uma garota desse jeito e fazer me esbaldar. E às vezes a mulher faz a mesma coisa. Eu tenho vontade de encontrar com um rapaz mais jovem. Eu conheço mulher aí, madurona aí, com um rapazinho novo. E às vezes casada. Às vezes ela é casada, mas sai com um rapazinho novo. Porque ela tem um desejo de fazer certas coisas que às vezes o marido não faz. Mas por que tem que falar isso em rede social? Porque isso acontece, gente. Isso acontece. Eu escuto histórias desse jeito. De mulher que fala assim, olha, eu fiquei com outro homem.
porque o meu marido é lento, porque o meu marido não é aquele cara que bota para render, ele é devagar. Então eu tenho um outro caso assim, desse jeito, e agora? Como é que eu faço? Quer dizer, vem atrás da gente para conversar, por isso que eu estou colocando isso aqui. Estou condenando essa pessoa também não. Estou condenando ninguém, eu estou só colocando que, de repente, a gente está vivendo um desejo de fazer alguma coisa, mas às vezes a pessoa que a gente está com ela não está fazendo nada em relação àquilo. E às vezes a gente também não está conversando dentro daquilo. Às vezes a mulher não fala para o marido, eu gostaria que fosse assim, ou o marido falar, olha, eu gostaria que fosse assim, não sei. Não há um diálogo às vezes. Então fica uma coisa muito esquisita, tudo em função de um desejo profundo. Eu estou dizendo aqui que o desejo que a gente tem, ele é um sentimento, que leva a gente a cometer um erro ou faz a gente também viver a vida toda com uma tristeza interna, vontade de fazer uma coisa, frustrado, vive frustrado. E às vezes tem tudo, às vezes tem casa, tem carro, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, tem tudo. Mas também tem um desejo lá que é algo que a pessoa quer realizar. Algo da pessoa. Isso é importante falar sobre essas coisas? Ah, sim, isso é importante, meu filho e minha filha. Eu não conheço a sua vida de casado, de casada, eu não sei a sua relação. Mas às vezes, por falta de prestar atenção em certos detalhes, tem muita gente aí, tem muito homem levando chifre, mulher levando chifre, casamentos sendo destruídos, por causa de coisinhas simples que poderiam ter sido resolvidas, podem estar sendo resolvidas dentro disso aí. Então, estou colocando aqui esta mensagem para você dar uma estudada neste desejo sutil, que vale de você ser alguém. Às vezes você fala assim, eu quero ser mestre, quero estudar e ser mestre de uma coisa. E eu, por exemplo, lá no passado tinha um desejo sutil de ser professor, de ensinar pessoas, educar pessoas, mostrar o meu conhecimento, mas eu não tinha nada, não tinha estudos, eu só fiz assistência ginasial, toda a vida trabalhei na obra, uma pessoa simples, humilde, financeiramente sem recurso nenhum, sem capital. Mas o desejo estava lá dentro, ele se manifestou. Hoje eu tenho um trabalho feito através da escola Jairo Luz, que eu criei, virei professor, sem ter estudado, apenas recebendo a luz daqueles que me assessoram, dos grandes acessos. A luz que veio para mim, que eu assumi a condição de ser e de estar conectado com o universo inteiro. Quer dizer, era um desejo lá no passado, eu só tinha o desejo de ser professor. Me virei um dia, demorou anos e anos, eu estou com quase 60 anos, mas o desejo aconteceu. Quer dizer, não tem nada aí dentro que é um desejo que você tenha que não pode ser materializado, que não vai acontecer. Tudo acontece porque é um sentimento. Desejo é um sentimento, é um poder fazer qualquer coisa, ser qualquer coisa. E quando você resolve dar atenção para ele acorda. E quando ele acorda, ele se manifesta. Sabe, você anda de helicóptero, anda de avião, faz viagem no exterior, vai na Disney, se relaciona com uma outra pessoa, seja homem ou mulher, não importa. Destrói tudo. Às vezes a gente olha o desejo, mas não olha a consequência desse desejo. Então tem que olhar. Espera que esse desejo vai me levar a quê? Qual é o resultado dele? Tem que pensar, porque se não pensar, às vezes a gente dá atenção para um determinado tipo de desejo e destrói uma coisa. E às vezes esse desejo ele foi implantado em nós também, às vezes, dentro de um sistema que nos ensinou a ter certos tipos de desejo. Porque nós temos uma fibra aqui dentro que grava informações. Então, às vezes, o sistema ficou mostrando muita coisa. Criou aí um universo de coisas onde você pode viajar, estudar, fazer o quê, namorar, curtir a vida de todo jeito. Então, e a gente ficou alimentando essas coisas e resolveu a passar a ter um determinado tipo de desejo, né? Então, às vezes, é importante a gente pensar assim, de onde veio o meu desejo?
de onde veio o meu desejo. E o que esse desejo que eu tenho, para onde ele vai me levar. Estou colocando isso para você pensar, ok? Um beijo no coração e até a próxima.